Aí chegando no trabalho, vamos tentar aqui mostrar como é que eu trago aqui o meu material. Mas um dos mais interessantes é esse, a famosa biomassa. Vamos ver como é que a Juliana faz isso? Nós temos a banana bem verde. Nós lavamos ela na água corrente, bem lavadinha, e colocamos numa panela de pressão. Depois que ferver, você fecha a panela de pressão e deixa cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. A banana verde, quando você vai abrir, ela fica assim meio que rosada. Você vai depois colocar ela dentro de um liquidificador ou em um processador e vai colocar um pouquinho de água só para ajudar a processar. Coloquei só um pouquinho, depois eu coloquei um pouco mais porque realmente estava difícil para passar a banana, né? Tem que deixar ela bem homogênea, não deixar nenhum pedacinho de banana para poder não prejudicar, né, na massa. Tá vendo aí que ficou vários pedaços de banana, então você coloca um pouquinho mais de água e vai processando novamente até ficar bem no ponto. Uma água filtrada, natural. É bom você deixar a banana esfriar e colocar, mas como eu estava com pouco tempo, né, eu coloquei logo a banana que saiu da panela, coloquei dentro do processador. O ideal é que ela esfrie um pouco e depois você coloca dentro do liquidificador, então do processador. Esse é o ponto ideal para fazer o brigadeiro. Ficou bem homogêneo, bem passadinho. Depois disso, que você fazer esse processo da massa ficar bem homogênea, você vai colocar em uma frigideira, né? Ideal que seja uma frigideira antiaderente para fazer o brigadeiro. Esse é o ponto perfeito, esse ponto aí para fazer. Então você pode colocar um molho de coco. Coloquei em um fogo bem baixo para fazer o brigadeiro. Com o óleo de coco você vai colocando um pouquinho da biomassa. Não sei assim, não é bom especificar quantas colheradas, porque vai depender de como a sua massa ficou. Às vezes a massa fica mais líquida, né? Essa eu fiz ela bem pastosa. Teve dias que ela ficou um pouco mais molinha, né? Então vai depender. Coloco o óleo de coco, eu coloquei por volta de 2 colheres. Depois eu coloquei a biomassa e cacau 100%. O ideal é que seja o cacau 100%, sem nada mesmo de açúcar. Eu coloquei o açúcar de coco para dar um gostinho, para ficar melhor, mas o ideal é que você coloque ou açúcar de coco ou stevia, né, que são açúcares que são bons, faz bem à nossa saúde, não prejudica como o açúcar normal. Se você colocar um açúcar normal, o açúcar mesmo da cana de açúcar, não vai ter o mesmo efeito, certo? Porque o açúcar de coco ele não aumenta o nosso índice glicêmico. Então você vai misturar essa massa, né, a biomassa com o cacau e o açúcar de coco ou o stevia, que é um adoçante natural, e deixar bem homogêneo. Deixar bem homogênea, tirar todos os pedacinhos que ficarem. Você vai mexendo, sempre com o fogo baixo, e vai perceber que a massa, a mistura, ela vai despregar da frigideira. Esse é o ponto ideal. Quando estiver bem despregado, assim, bem homogênea, aí é o ponto de você fazer as bolinhas e fazer o brigadeiro. Ó, percebe que tá assim bem separadinho, não gruda nada. Então o que eu fiz? Eu fiz
deixei esfriar, né, para não queimar a mão. E comecei a fazer as bolinhas para depois passar no cacau ou no coco ralado. No caso aqui eu coloquei um pouco mais de cacau. Aí você vai dosando, coloca às vezes um pouco mais de cacau, um pouco mais de óleo de coco ou um pouco mais do açúcar. Você pode até provar na hora que estiver fazendo, para ver se não ficou muito amargo. Eu gosto bem amargo, mas para as pessoas que não estão tão acostumadas, vai colocando um pouco mais. É bem a gosto. Eu polvilhei com o cacau, né? Você pode colocar o açúcar de coco, pode colocar coco ralado e pode deixar só a bolinha mesmo, certo? Nesse dia eu fiz bastante biomassa, sobrou bastante biomassa, né? Você pode armazenar aquela mistura da biomassa em um pote de vidro e colocar na geladeira por mais ou menos uns 3 dias. Eu usei os 3 dias e nesses 3 dias eu fiz o brigadeiro. Se você quiser, pode também congelar a biomassa por mais um mês. Depois, quando for utilizar, você coloca embaixo para poder ir descongelando aos poucos. E essa é a mistura.